Segunda parte. Pergunta: que é energia e o que é força de gravidade? Resposta: é preciso observar o processo com toda a nitidez. Pela atividade decorrente do querer dos primordialmente criados, formam-se irradiações. Bem entendido, porém, essas irradiações não são o próprio querer, mas sim os fenômenos concomitantes do querer, os efeitos colaterais da corrente principal de um querer. Apesar disso, esses efeitos colaterais, não controlados pelo autor, ainda possuem tanta força impulsiva que são impelidos para fora dos limites do reino espiritual, onde, devido à força de atração magnética inerente à sua espécie espiritual, produzem os efeitos que descrevi acima. A corrente principal do querer dos primordialmente criados nada tem a ver com isso, pois ela se efetiva sempre e diretamente no alvo desejado, com força muito maior, mais consciente. Em outra ocasião falarei sobre isso. O envolvimento instantâneo dos corpúsculos espirituais, que foram impelidos para fora dos limites, evita o refluxo automático para o espiritual, porque a camada da fina integralidade se interpõe, ou melhor, é mantida intercalada pela força de atração do próprio corpúsculo espiritual. O primeiro processo, consistindo no afastamento do centro magnético, foi, portanto, um ato de expulsão como efeito colateral de algum querer consciente. Com o primeiro envolvimento, porém, entra imediatamente como causa do subsequente movimento algo contrário, a obrigatoriedade de um maior afastamento, condicionado pela condensação decorrente da atração da fina integralidade em relação ao ambiente da fina integralidade ainda não condensada. A partir daí, atuam então sempre diversos fatores no impulso de movimentação. A cada invólucro subsequente acrescenta-se um novo fator. Deve ser intercalado aqui, novamente, que cada espécie individual de toda a criação, por intermédio de sua constituição, está sintonizada em um grau todo especial com a força de atração da criação espiritual, sendo essa sintonização, em princípio, sempre graduada de acordo com a correspondente espécie, solta, livre, portanto, não comprimida. A matéria fina, portanto, está sintonizada em um outro grau da força de atração diferente da matéria grosseira. Da mesma forma, difere também da integralidade. Assim acontece que, por ocasião do envolvimento do corpúsculo espiritual, estabelece-se imediatamente, pela compressão da fina integralidade, um grau diferente para a força de atração da criação espiritual, que faz com que o corpúsculo espiritual envolvido se afaste mais do ponto de atração. Esse processo repete-se em cada novo envolvimento. Chama-se a isso lei da gravidade, que se baseia, na realidade, na respectiva possibilidade de afastamento de cada coisa da força de atração natural da criação espiritual. Essa possibilidade de afastamento é condicionada pela respectiva constituição em suas diversas modificações. Para o processo seguinte, posso resumir. O invólucro comprimido da fina integralidade provoca aquilo que chamamos afundar, com os efeitos acima mencionados,
e assim se aproxima da média entealidade, na qual agora atua atraindo a irradiação do espiritual modificada pelo invólucro, exatamente da mesma maneira como anteriormente o corpúsculo espiritual atuava sobre a fina entealidade. Aqui seja novamente considerado que a irradiação direta do corpúsculo espiritual, isto é, a não modificada, não poderia agir tão fortemente sobre a média entealidade como a irradiação agora modificada pelo invólucro da fina entealidade. Somente essa irradiação pode atuar de forma tão magnética sobre a média entealidade, que ela, por sua vez, cobre imediatamente como invólucro seguinte o invólucro de fina entealidade, sendo mantido pela força de atração modificada do corpúsculo espiritual. Começa assim o mesmo processo que na entealidade fina, e também aqui a irradiação do corpúsculo espiritual será novamente modificada ao ser influenciado pelos dois invólucros. Assim continua na entealidade grosseira. Daí para a fina, média e grossa matéria fina, recebendo sempre novos invólucros das diversas espécies, até chegar finalmente à fina matéria grosseira, envolvendo-se então com o invólucro desta. Daí segue para a média matéria grosseira e só então chega à pesada, isto é, densa matéria grosseira, que, em seu estado solto, corresponde inteiramente à matéria grosseira de nosso corpo e de nosso ambiente visível. Só aqui, esses corpúsculos envolvidos tornam-se tudo aquilo que a ciência exata de hoje conhece como sendo elétrons, átomos, etc. A energia propulsora, porém, em tudo isso é unicamente o núcleo, o diminuto corpúsculo espiritual que, como a mais baixa gradação no espiritual, pertence apenas aos fenômenos colaterais do querer dos primordialmente criados no assim chamado paraíso, o centro espiritual da criação. Continua na terceira parte.